Trouxe aqui no vídeo de hoje uma convidada muito especial, um vídeo simples, sem roteiro. Vamos falar aqui mesmo, uma conversa, né, mãe, para a senhora falar um pouco aí sobre a sua vida ao longo dos seus 80 anos. Ela não quer que fale 80 anos, mas ela tem 80 anos. Então, um pouco sobre o que ela aprendeu durante esse tempo, a trajetória dela sobre dinheiro. Sei que já passou por maus bocados. Então, para que ela traga um pouco mesmo da vida real, da história aqui, para poder compartilhar com vocês. E eu separei aqui 10 perguntas para poder eu fazer para ela e ela responder. Ela que gosta muito de falar, de conversar. Não gosto. Ela que gosta muito de falar, de conversar. Aí eu trouxe ela aqui. Mora aqui comigo, já tem algum tempo que mora aqui. Ela veio de lá da Bahia, tá ficando um tempo aqui com a gente para poder ficar mais perto, para cuidar da saúde, dos médicos e tudo mais. Então, a primeira pergunta, mãe, que eu vou fazer para a senhora é: qual foi a maior lição que o dinheiro te ensinou ao longo da vida? O que a senhora aprendeu? Pegar o dinheiro e gastar, né? Foi uma coisa que eu aprendi primeiro, foi isso mesmo. Pegou e gastou, já é pouco, não dá para guardar mesmo. Então, A senhora só aprendeu a gastar, então? aprender a gastar, comprar o que comer, roupa para vestir, a sandália para calçar e remédio para tomar. Aprendi essas coisas. Só a gastar. A investir, essas coisas você não aprendeu? A aprender a investir, essas coisas assim? Não dava também para fazer isso. Porque dinheiro pouco, todo mundo sabe que não dá para fazer essas coisas. Sobrar, e comprar isso e aquilo, tudo que a gente precisa ainda sobrar. Quando é muito, tudo bem, sobra. A pessoa pode colocar no banco, que fica lá e vai rendendo aos poucos. Onde que a senhora o guarda que um pouquinho? aumenta já serve. E onde que a senhora aprendeu assim a guardar o tiquinho de dinheiro? Onde que você foi ensinada a guardar? No banco. Na poupança, né? É, na poupança. E você acha que é o melhor investimento? Então a senhora acha que a melhor forma para poder guardar o dinheiro para poder investir é na poupança? Me ensinaram que era. Mas tem outras formas também, outros investimentos também. E aí, hoje eu entendo mais assim, que quando a gente arruma, se não tem precisão muito de gastar com outras coisas, guardar no banco, na poupança, onde guarda para aumentar. Não gastar tudo, né? Mas você poupar um pouquinho ali, no caso de uma necessidade. Sim. E sobra um pouquinho, a gente colocar lá para aumentar. A hora que a pessoa tem a necessidade, tá lá, e a gente saber que tem. E a senhora já passou algum momento difícil, alguma necessidade sobre dinheiro assim que a senhora precisou e não tinha? Claro. Quando foi esse momento? Porque a pessoa, quando não tem dinheiro, não faz nada, né? Sim, dinheiro é importante. Não assim para dizer que dinheiro é tudo na vida, e não é mesmo. Mas ele vale muito, mesma coisa, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Não pode cuidar da gente, não pode cuidar de nada, não pode cuidar de nada mesmo. Porque ninguém vai fazer as coisas para os outros, a não ser que o dinheiro corre na frente, né? De graça. Aí fazer de graça ninguém quer, obrigado a gente ter o dinheiro para pagar. Se não tiver, ninguém não vai fazer fácil, não. Só se for uma obrigação que tiver e a pessoa quer fazer, a não ser, não vai não. E a senhora já passou algum momento difícil, assim, de precisar do dinheiro e depois, naquele momento, não ter? Precisar recorrer a outras pessoas ou algo assim? Isso aí eu nem sei mais. Claro que toda vida a gente tem precisão e quando a gente é bem nova, a gente não tem as precisões e passa tudo, porque acontece que os pais da gente não têm para dar. Já cuida de todos dentro de casa, para não deixar ficar passando precisão de comida, de uma coisa ou de outra. Ele não vai ter dinheiro para dar à pessoa quando está com muita precisão. Ele faz só o que pode mesmo, o que ele tem. Aí essas coisas aí vai passando. Agora, depois que a gente entende para frente, é que a gente sabe que passou precisão e aí foi passando e passou para trás, né? Uhum. A senhora morava na roça, né?
Eu também, É. até os meus 10 anos, morava na roça. Hum. Era uma situação um pouco precária, um pouco difícil. A senhora aposentou pelo INSS. Foi. Se hoje se fosse para a senhora morar na cidade, por exemplo, pagando aluguel, supermercado, médico, todas essas coisas, a senhora acha que com o seu salário, aposentadoria do INSS, a senhora acha que daria para a senhora Não, sobreviver dessa forma? não dá nem para começar. Não dá nem para começar, né? É muito É, não dá pouco. nem para começar, é muito pouco. Muito. Porque só para pagar aluguel é 1.000, mais de 1.000 É por caro mês. aqui, você Eu acha? ia do aposento, 1.000 e pouco. Uhum. Sobra o quê? Para comer, para tomar remédio, para pagar para uma passagem, para calçar, para uma coisa e outra. E a pessoa não só precisa disso, não. A pessoa veste, a pessoa usa algumas outras coisas, como os produtos mesmo de pele, Ah, ah, tá vendo? Agora quer cuidar da pele, né? Os produtos produto da de Taina pele Barreto Cosméticos. sim, que as pessoas hoje usam. Antigamente, para falar a verdade, ninguém nas roças não usava isso, porque não tinha como comprar. E ninguém nem via falar Não o tinha mesmo. o conhecimento, Não não tinha tinha o conhecimento de dinheiro para nada. comprar, né? É. E se já soubesse o menos que existia, também não existia dinheiro. Vivia da roça, comia coisa que dava na roça. E aí era difícil. Mas hoje que os povos vai chegando mais para perto do lugar que tem mais coisa, mais conhecimento, e a pessoa vai vendo, vai entendendo mais. Que é importante também esse autocuidado, você É. cuidar de você, ter o seu momento. E então a senhora está falando que Como com. eu mesmo fiquei toda queimada, toda pintada de queimadura de sol. Aham. Não foi brincadeira. Eu nunca não usava nada mesmo. Sol é muito quente, muito intenso. A gente trabalha porque tem que trabalhar mesmo. Então a senhora está falando que a aposentadoria do INSS é muito pouco, né? A gente sabe disso. Então, qual conselho a senhora daria para que uma pessoa não dependesse exclusivamente do INSS? O que que ela poderia fazer, por exemplo, se a senhora pudesse voltar nos seus 20, 30 anos de idade, pensando a senhora hoje com 80 anos, o que que a senhora faria de diferente para poder não depender exclusivamente do INSS e ter uma ajuda ali todos os meses? Ter uma renda extra. Se eu tivesse estudado e entendido mais ou menos o que é que eu podia fazer que desse resultado, para mim ter o dinheiro todo mês que eu recebesse, me manter muito bem e sobrar. A senhora acha que é importante a pessoa, o quanto É, antes, começar a poupar e investir todos os meses ali, sim, pensando no futuro? Você acha que isso é importante? a pessoa arrumar todo mês e todo mês poupar mesmo um pouco e guardar uma parte. Uhum. É bom. Não gastar Não tudo, né? gastar tudo, porque se pegou e gastou tudo, não, nunca tem nada para frente, porque ali mesmo acabou. Aí depois, quando precisa, lá na frente aí não tem. É, lá na frente não tem nada. Eu não entendo de nada não, mas eu acho que sim, que é melhor a pessoa quando arrumar, ver se esforça e pede a Deus para ajudar a gente para sobrar um pouco para ir guardando. Uhum. Quem puder guardar é bom. E a senhora já deixou de realizar algum sonho por conta da falta de dinheiro, de não ter condições de Eu já quais? faz até vergonha dizer. Não, não faz vergonha. É Faz. normal, muitas pessoas também. É que eu tenho vontade de fazer uma casa para mim. Muitas pessoas têm muitos sonhos e não conseguem realizar ali, mas uma hora consegue. Eu toda a vida tinha vontade de ser dona de uma casa minha, nem que fosse pequena. Uhum. Mas nunca consegui isso até hoje. Que hoje, na idade que eu já estou, eu já devia ter, porque eu não tenho um pai, não tenho mãe para ficar dentro da casa junto com eles, nele junto comigo, né? Eu tinha que ter minha casa, minha mesmo, assim, porque eu tenho, mas a casa já está precisando de outra. A casa já é bem velhinha. A mãe não casou, não teve filhos, criou só o filho dos outros, né, mãe? E Foi. aí ficou na casa dos pais dela, uma casa na roça, bem acabadinha, bem velhinha.
E sempre que possível a gente volta para lá e quem sabe um dia a gente consiga reformar ela, fazer uma outra, né, mãe? Resolver É, as porque coisas e tá tudo mais. precisando e é muito, porque é quando a gente vai, né? É. É a casa velha colhedeira das pessoas, porque eu indo para lá, eu queria ir para dentro dela. Se você vai, se você, a Aurinha vai, se Luciano. Aham. E a senhora gostaria de ser rica, de ter dinheiro? Rica, 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 poder rico, isso não. Não. Eu gostaria, sim, mas de ter dinheiro para sustentar muito bem eu mesmo e eu fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse também dar um agrado à pessoa que eu visse que precisava. E por que que a senhora não gostaria de ser rica, rica? Porque é o que eu estava dizendo ainda agora, que dinheiro não é tudo. O que vale mais é saúde. Sim, saúde. Mas que aí a senhora também concordou que o dinheiro ajuda bastante Ajuda, é. em tudo. É porque para a pessoa seguir em frente, tem que ter vida longa e muita saúde e dinheiro mesmo, para poder Aham. E o que que a senhora andar para ouvia as frente. pessoas falarem antigamente lá, na sua época, os seus pais falarem sobre dinheiro, sobre as pessoas ricas? O que que você mais ouvia falar? Eu nem sei dizer mesmo a verdade, porque as pessoas ricas é uma coisa e pobre é outra, né? Você acha que o dinheiro muda o caráter das pessoas? Muda, muda, porque a pessoa quando está cheio do dinheiro, que é rico, como o povo fala, as pessoas estão tudo adorando aquela pessoa, gosta daquela pessoa, está por perto. A pessoa, quando cai na pobreza, os outros que eram ricos, que estavam sendo amigo dele, ele fica só. Os outros que eram amigos, porque todo mundo era rico, vira as costas. Mas a senhora acha, por Não exemplo, faz mais parte da amizade que tinha com aquela pessoa que ficou pobre. entendi. Mas a senhora acha, por exemplo, que o dinheiro, por exemplo, uma pessoa que é boa, enquanto ela é pobre, depois que ela fica rica, ela se torna uma pessoa ruim? Muitos tornam querer ser melhor do que os outros, porque é Eu pobre, né? discordo. Muitos fica mesmo, Eu acho que isso é uma exibidos. crença limitante. Eu acho que o dinheiro. Agora, muitos não, muitos faz compartilhar alguma coisa que ele puder, ou ela, sei lá quem for, com outra pessoa que vê que está muito preciso, dá, Ajudar outras pessoas, né? assim, dá um agrado, não pode pegar e dar, assim, muita coisa, porque também, para cada pessoa arrumar, sofreu, né, muito. Sim. Mas pelo menos a pessoa não está podendo com nada e está precisando, está doente, que é a coisa mais pior da vida, é doença. E depois fome, né? Fome dói. A senhora já passou fome? Fome mesmo nunca passei não, mas precisão às vezes dentro de casa passava. A casa cheia de gente, Uhum. não tinha como não passar precisão de alguma coisa. Ainda morando num lugar como a gente morava. E a senhora se arrepende de algo assim relacionado ao dinheiro que a senhora gostaria de ter feito ou deixado de fazer? Gostaria de ter, né, começado a aprender sobre investimento. A senhora nunca ouviu falar sobre investimento em ações, fundos imobiliários, essas coisas assim? A senhora. Não, eu dei para ver de uns anos para cá, mas eu nem entendo o que é isso. Fundo imobiliário, não sei lá o que é essas coisas, né? Mas eu Fundo não. imobiliário, ações. É ações, deve ser casa. É, quando você investe, por exemplo, em fundos imobiliários, você recebe todos os meses ali um valor como se fosse de um aluguel, como se você tivesse comprado um apartamento e aí depois, no fim do mês, você recebe o aluguel. Os fundos imobiliários, da mesma forma. Você investe ali e aí você recebe todos os meses de acordo com a quantidade de cotas que você comprou. Aí você recebe Quer dizer que a gente compra e paga e fica isso, recebendo coisa. O que isso. ainda? Você compra uma cota ali do fundo imobiliário, que esse fundo imobiliário é como se você estivesse investindo em imóveis, em galpões logísticos e ações, você está comprando ali uma pequena parte de uma empresa. Você está se tornando sócio de uma empresa. É mais ou menos isso. Não, não entendo dessas coisas, não. Aí é umas histórias meio complicadas para mim saber. Então, para finalizar aqui o vídeo, o que que a senhora falaria para as pessoas que estão assistindo a senhora aqui? Para não ficar dependendo de INSS, dependendo de ajuda de pessoas. Fazer isso mesmo. É poupar, tirar menos um quarto do que arrumar e guardar, né?
E guardando, É, investindo. ir guardando, outra vez fazer a mesma coisa para não ficar sem nada depois. Só que eu estou falando isso, mas eu também sou a mesma coisa. Eu também sou a mesma coisa, eu não posso guardar nada. Nada, a hora que cai na minha mão já cai esfarelando tudo. Então você está falando para as pessoas fazer uma coisa que nem a senhora faz. É, às vezes tem alguém que pode fazer, que pode Faça o que eu fazer. falo, mas não. Como que é aquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça Não o que eu faço o que, faço. não faz o que eu faço, Entendi. porque esse dinheiro de aposento mesmo, eu pego ele e depois eu desfaço dele. Porque eu não sei o que é que eu faço, eu tenho que gastar com tantas e quantas coisinhas. Só de remédio, quando eu vou na farmácia, já fica metade do dinheiro é lá. Verdade. É, Então porque por é isso. 500, 600 remédios reais de coisa e o dinheiro de 1.000 e poucos reais. E tanto, vai sobrar o que tanto para pagar uma passagem, para comprar uma coisinha que a gente quer comer, aquilo, aquela coisa. Comprar qualquer uma coisinha para a gente. É muito pouco, né, É mãe? muito pouco, é tudo, Então, e tudo caro, tudo Então, caro. essa é a realidade de uma pessoa que é aposentada pelo INSS. Graças a Deus, não passa necessidade hoje, né, mãe? A gente tem onde morar, a gente tem condições muito melhor do que antigamente, né? Então é isso, você tem duas opções. Você tem a opção de começar investindo hoje e começar investindo o quanto antes para que lá na frente, quando você tiver com seus 80 anos, você tenha uma renda passiva mensal todos os meses, te ajudando a pagar todos os seus custos de vida mensal, para que você tenha mais liberdade. Ou então você não investe nada e aí chega lá dependendo do INSS. Então, tudo na vida são escolhas. No caso de mãe, ela não tinha o conhecimento para começar investindo, sempre poupando ali um pouquinho como podia, de acordo com que ela podia poupar ali todos os meses, que é muito pouco, não dá para poupar praticamente nada, não tem nem a casa própria aí, que é o sonho dela ter essa casa própria. E é isso. Ou então você começar a construir a sua liberdade, os seus investimentos, para que lá na frente você consiga aí realizar todos os seus sonhos.